Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? E hoje eu quero trazer uma palavra que vai te ajudar a entender melhor o tempo de Deus e que o silêncio dele não significa que ele virou as costas para você. Eu tenho certeza que essa mensagem vai entrar no seu coração e vai te mostrar que você pode ficar em paz porque o Senhor é fiel e nunca volta atrás dos planos que ele traçou para a sua vida, para a vida daqueles que o amam. Eu tenho certeza que Deus vai agir em favor da sua vida, tá certo? Mas antes de darmos início à mensagem, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, logo abaixo desse vídeo vai ter a palavra inscrever-se. Você clica nessa palavra, ao lado vai aparecer um sininho, você clica aí nesse sininho, na opção todas, porque assim todas as vezes que eu liberar vídeos aqui no canal de oração, de mensagens, o YouTube vai estar te avisando aí no seu celular, tá bom? E se você puder compartilhar também esse vídeo com outras pessoas, vai ser muito bom também. Então hoje nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. Você já reparou quanto é angustiante você orar, você falar com Deus, meditar na palavra dele e não receber uma resposta concreta dele? Só quem já passou por isso sabe, né? Como é. Muitas vezes a gente quer tanto ouvir um sim ou um não, ou até mesmo um espere mais um pouco. Mas em vez disso, a única coisa que nós recebemos é o silêncio de Deus. Então nós começamos a achar que tem algo de errado com a gente, nós começamos a achar que nós não somos espirituais, que nós não somos dignos de ouvir a voz do Senhor. Passa tantas coisas erradas na nossa cabeça, não é verdade? Mas não é nada disso. O silêncio de Deus, ele faz parte da nossa vida. Ele sempre fez parte da vida do povo de Deus. E ele tem um propósito de provar a nossa fé para ver se nós realmente confiamos no Senhor. E tem um propósito também de moldar o nosso caráter, nos tornar pessoas mais pacientes, pessoas não ansiosas, né? Que não ficam ansiosas por qualquer coisa. Então nós precisamos entender, irmãos, que o silêncio de Deus também é uma resposta. E nós precisamos decifrar qual é essa resposta. E tem uma passagem na Bíblia que está no livro do profeta Isaías, que fala exatamente sobre isso. Que está em Isaías 64, no versículo 4. Olha o que está escrito. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse versículo ajuda muito a nós todos na nossa caminhada, porque ele fala que quando nós esperamos em Deus, Deus trabalha sim em nosso favor. Deus não é o nosso servo, não. Nós é que somos servos dele. Mas Deus, ele demonstra o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho ao trabalhar em nosso favor. Deus, ele pega a nossa oração e ele começa a mover as peças, ele começa a fazer aquilo aos nossos olhos, parece que não está mudando nada. Deus já está trabalhando. Eu tenho muitos testemunhos da minha própria vida, de exemplos do mover de Deus, de algo que Deus fez e eu nem estava percebendo. E depois, com o tempo, o Senhor foi clareando as coisas para mim, né? E eu louvei a Deus porque eu confiei nele. Então, se você quiser ter resposta de oração, você precisa ter fé. Não tem como você andar com Deus sem ter fé. A Bíblia diz no livro de Tiago que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Então, faça uma reflexão aí na sua vida. Você é muito inconstante? Você ora e passa poucos minutos, pouco tempo. Assim que vem alguns problemas, você já perde a sua fé? Então é por isso que você precisa fortalecer a sua fé, alimentar o seu espírito. E não existe outro caminho a não ser pela palavra de Deus e pela oração. Porque se você não meditar na palavra de Deus e não falar com o Pai, a sua fé vai morrer. A sua fé vai esfriar. Porque, irmãos, este mundo não confia em Deus. E todos os dias nós lidamos com pessoas incrédulas, pessoas que falam que amam a Deus, mas na verdade não praticam os seus ensinamentos.
Então nós devemos tomar muito cuidado para não deixar que a nossa fé vá embora, tá bom? É muito importante você vigiar do que você simplesmente orar. E é por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. O espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, ou seja, não adianta você orar se você não vigiar. Você precisa vigiar para que a sua fé não vá embora. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós oramos, assim como nós vamos orar agora mesmo. Tudo isso vai nos enchendo, né? Uma oração, um louvor, uma palavra. É como se fosse um tanque de gasolina. Isso tudo vai nos fortalecendo, nós saímos renovados, prontos para enfrentar o dia. Mas ao longo da caminhada, nós também precisamos nos reabastecer. E é por isso que frequentemente eu tenho colocado aqui as orações de manhã, as orações à noite também, tenho colocado campanhas à noite para você estar acompanhando, para você estar firmando a sua fé na palavra, né? Então é muito importante nós nos voltarmos para Deus, porque Ele é quem vai nos encher, Ele vai tirar toda a distração, tudo aquilo que está nos esfriando espiritualmente, tá bom? E voltando a esse versículo aqui, ele mostra, né, que Deus ele já está trabalhando. Às vezes a gente acha que não, às vezes a gente acha que Deus está com os braços cruzados e que Ele não está fazendo nada, porque Ele tem coisas mais importantes para fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se algo te aflige, se algo rouba a sua paz, se algo te entristece, saiba que isso é do interesse de Deus. Ele é o seu Pai, Ele quer o melhor para a sua vida. Mas antes disso, você precisa entregar nas mãos dele e confiar, tá bom? E uma das coisas que eu percebo que mais tira a nossa fé é o tempo. O tempo que leva que as promessas, né, de Deus se cumpram. Nós precisamos entender que quando nós oramos, Deus ele já recebeu a nossa oração. Mas vai levar um tempo até que tudo se cumpra, porque durante esse tempo o Senhor quer nos ensinar. Ele quer muitas coisas, né? Vai passando no nosso caminho, na nossa vida. Muitas coisas ainda não são chegado a hora, nem tem pessoas ainda ali, que às vezes Deus usa pessoas ali à nossa volta para trabalhar ali, naquela situação, naquele caso, né? Então, irmãos, nós precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus trabalha com um relógio, um calendário diferente do nosso. Então nós precisamos ser pacientes e confiarmos no caráter de Deus. Não ficarmos olhando para o relógio o tempo todo, mas olharmos para as promessas dele e louvarmos a Deus mesmo quando tudo parece confuso. Parece que nada vai se cumprir. Tem coisas que você vai orar e logo vai ver a resposta. E tem coisas que vão demorar anos. Jesus contou uma parábola uma vez, que está escrito em Lucas capítulo 18. Depois você, se você quiser, você lê aí na sua casa, tá bom? Que vai te edificar bastante. E nessa parábola Jesus contou exatamente por esse motivo, para que nós não desanimemos da nossa fé, para que nós perseveremos em oração. E eu vejo muitas pessoas que perdem a bênção simplesmente porque não sabem esperar. Principalmente na área do relacionamento, na área profissional, na área familiar, não é verdade? Então, irmãos, vocês precisam vigiar, você precisa consultar ao Senhor, você precisa analisar as pessoas, analisar e estudar direito o que está em sua volta, tá bom? Procure saber se as pessoas que estão em sua volta são pessoas de caráter, são pessoas de Deus, que realmente têm compromisso com o Senhor. E se você já tem andado obediente a Deus, então não há nada de errado com você. Continue firme na presença de Deus. E nessa passagem de Lucas, que Jesus ele falou sobre a oração, ele contou sobre uma viúva que estava aguardando o juiz, né, atender ela, porque ela queria resolver uma causa na justiça. E esse juiz não tinha paciência com ela. Ele nem queria atender ela. E quem já teve que depender do ser humano, né? Ele sabe o quanto é ruim, o quanto é difícil esperar no homem alguma coisa, alguma resposta. E esse homem não tinha temor, né? Não tinha temor. E esse homem não tinha temor de Deus.
e nem temia ninguém. Mas ele disse: porque essa mulher está me perturbando, essa mulher está me importunando, eu vou atender a causa dela. Jesus termina a parábola dizendo: se aquele juiz que era mau atendeu aquela mulher porque ela insistiu, quanto mais o nosso Pai que está no céu, ele é Deus muito mais poderoso do que qualquer juiz, muito mais poderoso do que qualquer autoridade. E ele pode fazer. E Jesus termina dizendo: será que Deus não fará justiça depressa em favor dos seus escolhidos? Eu digo que sim, mas será que quando o Filho do Homem voltar à terra, ele encontrará fé no coração dos homens? Então, irmãos, essa é a mensagem. Essa parábola, ela serve para cada um de nós. Geralmente, né, quando demora muito, né, quando a demora fica muito grande, se torna muito grande, nós vamos perdendo a fé, a expectativa de que algo vai acontecer, e por isso Jesus está dizendo: não desanime, não pare de orar. Você que já vem orando há muitos anos, continue esperando no Senhor. E se tiver que fazer a sua parte, faça, mas sempre confiando e dependendo de Deus. Amém? Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês. É muito importante não somente orar, mas permanecer firmes na fé. E tem uma coisa que a gente, né, que a gente fica meio desorientado em certos momentos, é isso, né? Que a gente começa a orar, 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 não vem a resposta de Deus, a gente vai lá e toma a decisão. E isso não pode acontecer, irmãos. Então, agora nós vamos fazer uma oração. Você que foi tocado por essa palavra, você que aprendeu um pouco mais com a Bíblia, eu tenho certeza, Deus tem uma obra na sua vida. Basta que você continue dependendo dele. E com o passar do tempo, Deus vai se revelar a você, porque as coisas de Deus, elas são ao longo prazo. As coisas do inimigo, não, ele te dá de mão beijada, sem você pedir. Mas as coisas de Deus é preciso esforço, é preciso perseverança, é preciso que você não desista, tá bom? Porque Deus, ele vai te dar coisas que vão durar uma vida toda e até mesmo a eternidade. E são coisas que não são passageiras, porque que vão, né, vão realmente abençoar a sua vida. E se algo não vier de Deus, vai ser algo que vai te prejudicar, pode te dar prazer passageiro, mas que vai te trazer prejuízo, e não é isso que o Senhor quer para você, tá bom? Então, irmãos, se você puder, vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença mais uma vez nesta manhã, para te agradecer por este irmão que está aqui em oração comigo, está aqui acompanhando, Senhor, essa mensagem. Deus, eu quero te louvar porque todos os dias o Senhor tem falado ao nosso coração. Quantas pessoas têm sido fortalecidas, Senhor. Oh, Pai, eu te peço, Pai, continue renovando espiritualmente a vida de cada uma dessas pessoas. Deus, abençoa, Senhor, a vida dessas pessoas que estão esperando em Ti, esperando por um milagre. Senhor, há tantos anos essa mulher vem orando, há tantos anos esse homem vem orando, vem esperando de Deus. Oh, Pai, eu te peço, responda as orações, mas enquanto as promessas não chegam, enquanto o tempo parece demorar mais do que esperamos, Senhor, eu te peço, traz paz para esses corações, Pai, porque nós queremos te louvar no dia de hoje, queremos ser fiéis no dia de hoje e não louvar somente depois que o milagre chegar. Queremos ser fiéis a Ti, louvar ao Senhor e nos alegrarmos na Tua presença. Ainda que nada aconteça, como diz a Tua palavra, ainda que a figueira não dê frutos, ainda que nada prospere, nós estaremos louvando e confiando no Senhor. Oh, meu Deus, eu te louvo porque o Senhor é real, o Senhor é vivo, o Senhor está muito presente na nossa vida. Mesmo quando a gente fala contigo, mesmo quando a gente perde o foco e não olha para Jesus, o Senhor continua nos estendendo a mão. E eu te louvo, meu Pai, porque grandes coisas o Senhor fará por nós, grandes coisas que os nossos olhos ainda não viram, porque mesmo quando o Senhor está em silêncio, o Senhor já está trabalhando. O Senhor faz tudo de bom, do melhor para nós. E por isso, Pai, eu só tenho que te agradecer. Ô Senhor, o Senhor é fiel.
Ainda que nós sejamos infiéis, ainda que esse mundo seja infiel, o Senhor permanece fiel. E as tuas promessas não voltam atrás. Elas não diminuem, mas elas se cumprem de acordo com a tua graça, de acordo com a tua fidelidade. Oh, meu Pai, que o Senhor continue trabalhando em nós e que seja feita sempre a tua vontade, não a nossa. Que a nossa esperança esteja em ti, Senhor, e que nós nos tornemos filhos maduros, cheios de fé, hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, espero muito que essa mensagem, essa oração tenha tocado no seu coração, que você tenha entendido, compreendido o que eu passei para vocês aqui, a mensagem de hoje. Reflita aí no seu dia, durante o seu dia, sobre a mensagem, sobre a palavra de Deus, tá bom? Sobre a oração. Que Deus abençoe o seu dia, sua família e tudo que vocês fizerem, sejam abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Forte abraço.